Dance on your back, I don't know what the fuck. Turn on the E aí pessoal, beleza? Quem fala é o Lucas Cerqueira. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2 da pandemia. E hoje eu tô aqui com os convidados especiais. Tô aqui com o Eduardo Augusto. Fala aí, Edu. E aí? Tô aqui com o Polaris, conhecido como Guilherme Tawil também. Fala aí, Gui. Salve, salve, pessoal. Então, rapaziada, a gente vai começando, eu vou começando explicando, né? A diferença, porque a maioria das pessoas não sabe, né não, Du? A diferença entre epidemia, pandemia e endemia. E surto também. Eu vou começar falando sobre a pandemia. Bom, a pandemia, diferente das outras, é uma pandemia que em escala de gravidade, que é o pior do cenário das outras três, é o pior do cenário. Como, por exemplo, o Covid-19, né, que a gente tá passando, ou como já passou também a peste bubônica, ou conhecido como peste negra também. Gripe espanhola também. Isso, a gripe espanhola. E também, também tem os outros três tipos, né, que é a epidemia, surto e a endemia. Já a endemia, ela tá mais pra a localidade, é uma doença que... Em regiões. É, em regiões, como por exemplo que a gente teve a febre amarela, né, recentemente. Mas pode se espalhar bem rápido, né, entre as pessoas, assim, a endemia. Sim, exatamente, é uma doença endêmica, tipo, que é mais em locais, ela se espalha mais em locais e mais facilmente do que a pandemia Mais até. facilmente. E a gente tem a epidemia, né, que é em várias regiões, só que em várias regiões a nível municipal, que é aquela que é em vários bairros, por exemplo, deixa eu ver uma... É numa área mais concentrada. É, numa área mais concentrada, isso exatamente. É uma área que, por exemplo, a pessoa é mais rápido e é em uma área concentrada a nível estadual, né? Que, por exemplo, a gente teve e tem a epidemia de dengue, né? Que é mais que sofre mutação também. Exatamente, sofre mutação a cada ano. A cada vacina que é criada, ela vai sofrendo a mutação. Bom, e a gente também a gente pode falar um pouco sobre o Covid-19, né? Algum de vocês queria falar aí? Um pouco sobre o Covid-19? Eu posso falar um pouco sobre os números, né, que tá tendo. Bom, eu posso falar aqui que o maior de casos atualmente mundial, né, é os Estados Unidos, que tá com mais de, atualizando agora, que hoje é dia 26, né, às 9 horas, pra não causar nada, tá entre os casos de 1.725.236 casos da Covid-19 nos Estados Unidos, que é o maior. Logo atrás vem o Brasil. Logo atrás vem o Brasil. Aí vem a Rússia. A situação tá muito drástica. Aí vem a Rússia, aí depois vem a Espanha, aí depois vem a... vai estavam enfrentando o surto há mais tempo, só que agora estabilizaram o número de... Exatamente. E, pra você ter uma noção, os dados mais atuais das mortes confirmadas no Brasil é que a gente já tá beirando os 25 mil pessoas mortas, cara. Exatamente. Agora atualizando os dados aí que o Gordo falou, já tá quase entrando em 25 mil dados. A gente tá com 24.512 mortes até agora. E vale lembrar também que são os que já estão curados, né? Teoricamente curados. Os assintomáticos estão entre 158.593 pessoas que já foram curadas do Covid-19. Perdão, pode falar. Não, pode falar, fica à vontade. É que eu vi no noticiário hoje que saiu uma estatística de que até agosto, se a situação não tiver melhorado muito, a gente pode passar dos 125 mortos aqui no Brasil mesmo. Caraca, isso até eu não sabia. Do Instituto Médico de Saúde e Avaliação, o IMHM. Mas isso daí... Dá o isolamento social, velho, que parece que não tá surgindo muito efeito, né? Exatamente. Até uns dias atrás aí o prefeito Bruno Covas, né, teve aquele negócio do rodízio e tirou o rodízio dos carros, de alternado, né?
Só que aí, no caso, não deu muito certo, porque o povo largou largou, como é que fala? O transporte, carro, essas coisas, e foi pro o transporte público, que gerou mais ainda aglomeração. Isso foi uma estratégia mais ou menos que não funcionou, né? Não funcionou A muito. taxa de isolamento não aumentou e só vem decaindo. As pessoas parece que não estão ligando muito pra isso. Exatamente. No Brasil, para falar mais do nosso território aqui, no Brasil, casos confirmados são de 391.222, atualizando, né? Beirando os 400. E vale lembrar também que nunca é dado não é que é exato os números, né? Não? Os números nunca é exatos, não tem como, na verdade. Eles atualizam a cada semana, né? Então, A cada dia, a cada hora. Tá outra semana tá outra. Exatamente. Não tem como você fazer um negócio que não vai dar certo. Por exemplo, não tem como você afirmar que morreu tanta pessoa, só que nesse exato momento pode estar morrendo outra pessoa, né? Só dando uma lembrada, pessoal, que a gente tem que saber bem diferenciar o nome. São 3 nomes que esse vírus tem. Um deles muita gente não sabe, mas tem o coronavírus, o Covid-19 e o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é o vírus, o coronavírus é a família do vírus e o Covid-19 é a doença respiratória que mata. Ah, tá, entendi. Eu acho que é importante a gente, só pra na hora de um diálogo mesmo, saber diferenciar, né? Do que a gente tá falando. E, Lucas, parece que o coronavírus já tá sofrendo mutação, né? Parece China, mesmo. Inclusive, lá na cidade que teve o epicentro principal, né? Lá em Wuhan, já tá voltando os casos, a segunda onda, segunda, terceira, sei lá. Caramba, sei que já tá não voltando. Tinha terminado, não? Então, eles tinham fechado, aí eles estavam abrindo de novo. Tinha dado certo. Tinha dado certo, né? É porque que assim, convenhamos, né, pessoal? Se a gente não, mesmo se curando, se a gente não tomar cuidado, isso não vai acabar tão cedo. Exatamente. É a tática mais eficaz até nesse momento aqui que não foi feito a vacina, nenhum, como é que fala, remédio foi testado e comprovado. Umas notícias recentes de que eles estão com, não é uma cura pronta, mas é como se fosse um, caramba, me falta a palavra agora. Tratamento? Tipo protótipo, sabe? Um protótipo da cura. Sim. É tipo é um experimento. Isso. Experimento. Tem uma palavra melhor, mas me falta entendi. a palavra agora. Mas às vezes eu vi uns casos também que tem uns remédios que mesmo não sendo pro coronavírus ajudam contra o coronavírus. Vocês chegaram a ler disso? Então, essa que tava tendo uma treta lá, que o nosso querido presidente, né? Só polêmicas. Nosso querido presidente lá tá falando da hidrocloroquina. Cloroquina também. Também, dessa família. E tem aquela cicloroquina, hidroclorotiazina, não sei o que, são várias. Então, ele tava falando que tava tendo vários efeitos colaterais sobre as pessoas, né? Em umas dava bom, em outras não. Então tá nesse meio termo. Isso de uma coisa 100%, né? De uma vacina. Não vai, tipo, inventar e se medicar achando que vai se curar, porque não é assim, né, velho? Exatamente. E esse remédio que é a hidrocloroquina lá, vários estudos, primeiramente, o estudo dos Estados Unidos e da França lá, eles tinham afirmado que essa hidrocloroquina estava dando resultados bons em pacientes, né? Só que agora, como a gente pode ver lá, tem vários médicos, doutores de vários países que estão sofrendo, Itália, em vários países assim que estão sofrendo sobre o Covid, que não tá falando que eles estão suspendendo o uso em pacientes do Covid-19. Então aí fica meio diferente, né? Fica meio estranho até o presidente afirmar uma coisa dessa, sendo que ele tem que dar o próprio exemplo, né? Ainda mais do que vindo das atitudes do nosso presidente ultimamente, isso é bem duvidoso, sabendo que acreditaram ou não, né? Exatamente. As fake news do coronavírus também estão se espalhando muito rápido, muito frequentemente. É muito difícil você saber no que acreditar hoje em dia. E também a gente pode falar sobre
tirando o Covid, né? A gente pode falar sobre as pandemias que já teve. Tipo, eu posso falar algumas aqui. Que a gente Ah, passou por e várias, que essa não é a primeira. essa não é a primeira e nem é a maior ainda, né? E nem a maior. Esperamos que não seja. Exatamente. A maior, pelos estudos feitos, é a peste bubônica, né? Como o Eduardo tinha falado há poucos tempos atrás aí. E que é conhecida como peste negra também. E que, eu vendo os números aqui, ela matou. Mano, agora eu fico imaginando. Naquela época que não tinha nem cidadão direito, ela matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. Na antiga Euroásia, que é a Europa e a Ásia, praticamente juntos, né? Ou seja, reduzindo a população mundial de 400 milhões de pessoas para o quê? 350 milhões de pessoas. 300 milhões, entendeu? E pensar que no futuro do passado, né, que é o nosso É, presente, plot twist pensar da que história. a gente já estaria com carros voando, coisas assim, mas a gente Nada. não consegue curar um vírus que surgiu de um cara comendo um morcego, né? Exatamente. A gente tem a varíola, a gente tem a cólera, a Tem o gente H1N1, H1N1. Tem como o Guilherme falou aí, tem a da família do SARS, do Covid lá. Tem a gripe espanhola também, né? Que é conhecida como SARS-CoV-2. E que não existia cura na época. Que foi na época foi em 1918 que isso aconteceu. Acredita que é no finalzinho da Primeira Guerra, se eu não me engano, né, Eduardo? Finalzinho da Primeira Guerra, finalzinho da Primeira Guerra. Aí e estudiosos falam que matou entre 40 e 50 milhões de pessoas. Eu fico imaginando, 40 milhões de pessoas, velho, morreu. Não é 40 milhões de objetos, não é nada, é de pessoas, né? Aí em quinto lugar, né, temos a gripe suína, como o Guilherme falou, que é conhecida como HN1 também. Que foi um dos primeiros, antes do Covid, foi um dos primeiros causadores de pandemia, né? Do século XXI. Que surgiu no México em 2009 e espalhou muito, mas muito rápido pelo mundo, matando 16 mil pessoas, que é bem pouco comparado às outras, né? Só que a gente tá falando de pandemia mais atual, que é mais controlada, né? É, porque se você pensar bem, as pandemias antigas era muito pela falta de higiene, de saneamento básico das pessoas, sabe, cara? Porque, tipo, mano, por exemplo, a peste negra foi por causa de uma bactéria encontrada no rato, tá entendendo? Então, exatamente, era contagiado pelo rato. Lá agora a gripe suína, se surgisse, eu fico imaginando. Você imagina se essa gripe surgisse naquela época lá? Você é louco. Nossa, o estrago. Ia que dar um foi. estrago que, meu amigo, que a medicina lá tava se desenvolvendo ainda, não tinha nada. Eles faziam aquele tratamento com a sanguessuga ainda, né? Que é, óbvio, é usado ainda pra estudo hoje em dia, entendeu? Mas, mano, eles não tinham nenhum recurso na época pra fazer essas coisas, entendeu? E continuando falando sobre a gripe suína, né? O HN1. O primeiro caso confirmado aqui no Brasil foi no fim de junho de 2009. E 627 pessoas estavam infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde, né? Entre elas, uma coisa que é importante lembrar são os sintomas, né, da pandemia. Os sintomas da pandemia do Covid. Certeza que é uma doença respiratória, só lembrando. É isso. Os sintomas, Respiratórias. sintomas mais comuns é a febre, né? A tosse a tosse seca e o cansaço. E dores no corpo. Também. É que varia De vez em quando varia um outro sintoma ou outro para cada pessoa, né? Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. Essa doença é mais agravante para pessoas que têm doenças respiratórias. Exatamente. E não tem como é que fala? Nenhum tratamento 100% eficaz que chegue, que é 100% eficaz contra o Covid, né? O mais próximo que a gente tem aí como é que fala? O mais próximo que a gente tem é pra ficar em casa, né?
não se envolver com aglomeração. E também quando tem os sintomas mais graves, né? Quando você tem esses sintomas, é muito importante você já avisar. Ou ligar pro médico, já avisar pros familiares que é a dificuldade de respirar, né? Ou falta de ar, aquela pressão no peito. E tem até, falando uma curiosidade, tem até casos que a pessoa fica sem se mover, mano. Sem se mover, o cara fica sem falar também. Caramba, cara. Nos sintomas mais graves. Coisa louca. Isso pode levar até 14 dias. Você pode sentir depois de 14 dias, não é na hora que você sente, entendeu? Você encosta... É uma coisa muito preocupante, principalmente pros seus familiares, né? E pros Porque idosos também, né? Pra gente que é jovem, isso não é tão preocupante assim. Mas pra nossos familiares é uma coisa muito séria. Exatamente. Bom evitar pra não trazer pras pessoas que você ama, né? Exatamente. É bom ficar em casa. Mas Agora, apesar de não ser tão impactante pra nossa idade, nossa geração, né? Mesmo assim a gente tem que tomar muito cuidado. Vocês ficaram sabendo que na Bélgica, se eu não me engano foi na Bélgica, teve um único caso que foi uma garota de 12 anos e ela morreu. caraca, 12 anos, mano. 12 E anos. aí foi o único caso do país. Exatamente, o único caso. E aí a gente pode ver aí também que um dos países que no começo, assim, não sei se vocês sabem, que no começo, assim, eles estavam meio que despreocupados pelo fato de lá, eles já são acostumados com esse tipo de doença, que é o Japão, né? O Japão, ele já tem uma medicina que dá pra, como eu posso dizer? Medicina eficaz. É, uma medicina eficaz contra essa doença, que eles já estão mais acostumados, né? E é o seguinte também, né? Lá eles são outra cultura, né? A cultura deles é mais rígida. É, tipo, se a pessoa já está com uma gripe, ela já usa a máscara. Exatamente, exatamente. já Isso daí é vem desde de uma sempre. cultura. Nossa, e na É, Coreia a do gente- Norte? A Coreia do Norte, vocês ficaram sabendo que pessoas foram executadas? Isso daí é. Isso daí. Mas Às vezes pode ser até cara, fake news, né? Ninguém sabe. Pode ser até. Agora aqui, o senhorzinho tá com uma gripe, já espirra É, na rua. Já espirram, leva logo uns Caramba. tiros na cabeça e não tá nem É. aí, mano. Lá é outro Não, sistema. outro pensamento, É. né? Puxando um pouco mais pra esse assunto do fake news, pessoal, vocês ficaram sabendo que semana passada um pastor, que obviamente era bolsonarista, Eu ele acho que tava eu vi vendendo isso. por R$ 1.000 uma cura do coronavírus, uma cura falsa, obviamente, consagrada por Deus. E eu até dando risada agora, porque eu lembrando, um maluco, um pastor, né, ele tava vendendo, entre aspas, a cura pro coronavírus, né? Entre aspas. E nisso ele tava vendendo a máscara invisível. Que se você colocasse, você ficava curado, entendeu? Mano, Meu eu acho Deus. muito engraçado isso. Mas ao mesmo tempo tem gente que engraçado, compra, mas né, é velho? engraçado de rir pra não chorar, né? Essa é a Exato. verdade. Exatamente, tem gente que compra ainda essas máscaras. É muita alienação, né? Nosso querido professor Walter podia dar uma aula sobre isso. Exatamente. Que pena que ele não tá aqui pra dar essa aula de alienação. Mas com certeza ele deve estar usando máscara. Exatamente. Aí tomara, né? Tomara que ele esteja Tomara, usando Deus. máscara. Quem dera eu perder um professor tão querido igual o Walter. Mas enfim, né? Falando sobre o epicentro aqui do Brasil é São Paulo, né? Que tem mais de... Com certeza. Oi. Ainda mais no centro, que é a nossa região. Exatamente. Praticamente 85 mil casos confirmados. E quase 7 mil mortes. Mano, 7 mil mortes. 7 mil pessoas que morreram assim, ó. Do nada. Morreram, tipo... Tem umas que sente... Eu tava vendo os casos. Tem uns que sente, além dos outros 14 dias, tem umas que sente, tipo... Não sabe que tá, passa 14 dias, começa a ter sintomas mais graves. E no segundo dia, ela é internada, terceira ela já morre. Isso vem pelo fato de falta de equipamento também nos Sim, leitos, né, sim, galera? Se a sim. pessoa não tem um respirador, Não tem um em caso respirador. grave, morre. E entra aquela Agora- ética, né? Agora, tirando a conversa um pouco desse lado de estatística, números, países, Sim. queria saber mais sobre a opinião de vocês. Tem muita gente que acha que tem um lado religioso disso tudo, sabe? De que Aham. Deus tá nos testando pra ver se a humanidade é merecedora de viver. O que vocês acham disso?
Quer começar, Eduardo? Quer começar? Pode falar se quiser. Eu acho que não é isso, não. Eu não levo nada pro lado religioso. Às Eu não vezes é acho muito que- ruim você levar. Eu não acho isso que males vêm pro bem. Eu não acho que seja isso. Eu acho que é o próprio ser humano, sabe, que vem se destruir. Exatamente. Olha, dando minha opinião, eu não acho que é um bagulho 100% religioso, até porque tem muita coisa que eu não acredito na religião. Mas eu acho que tem como você enxergar um lado religioso nisso sim, porque na Bíblia tava dizendo que ia ter o apocalipse e tudo Aham. mais, né? Agora, a gente sabe como a nossa humanidade, tipo, tá sendo... Castigada, né? Nós nosso próprio país, nosso próprio mundo todo dia, né? O ser humano é o câncer do planeta, Tipo, né? Só esse ano a gente teve a explosão de vulcão, Sim. erupção, a gente teve o desmatamento das árvores, a Amazônia pegou fogo, depois foi a Austrália. Nossa, a Austrália também. A Austrália foi trágica esse Foi ano. trágico. Agora, E, pode falar, continua. não, tudo tranquilo. E assim, eu acho que essa epidemia, essa pandemia, ela realmente mudou o nosso mundo, mudou as pessoas. E eu espero que, tipo, dá pra tirar um proveito disso pra uma coisa boa, sabe? Tipo, O convívio, né? tomar mais cuidado, sabe? Ser mais higiênico. Se você for ver, você viu aquela notícia dos rios da Itália, que apareceu golfinho, cara? Golfinho. mano. Eu vi. E questão da poluição também, Se né? não me Que engano, foi em abaixou. Veneza. Mas isso daí é tudo causado pelo ser humano, né? Sim, as praias também estão muito limpas. Em meu ver, essa questão que você comentou aí sobre. É que tem várias teorias, né? Tem muita teoria. Se Sim, você sim. parar um dia pra ficar na internet, você fica. Você fica louco. Você fica vidrado, você fica querendo. Você começa a acreditar naquilo. Aqui pelo menos a gente discute isso daí toda hora, né? Em relação a essas teorias. Até teoria relacionada a extraterrestres, que tem a ver com o coronavírus, né? Covid-19 será sorriso? Será? Não sei, né? Será, vixe, rapaz. Fica aí Será em que a dúvida. Covid-19 é só uma criação Do governo governo. chinês pra fazer máscara? Exatamente. Tem arma biológica, talvez, tem vários e vários. Exatamente. Esse Bíblia. E em questão disso também, a gente tem. Eu sempre falo que eu procuro não levar pelo lado religioso, entendeu? Eu sempre levo pelo lado. Eu sim. sempre. Mas tem vezes que a pessoa tem que levar, entendeu? Que não tem jeito. Ter fé é uma coisa, mas Eu sei Eu que quero que você tem tudo que vai ter dar fé. certo, né, Você tem que cara? ter fé. Se você não tiver fé, você não vai ter em quem se agarrar nos momentos de precisão, né? E também eu gostaria de falar sobre que dentre dessas teorias tem várias que se encaixam até, né? Tem várias que se encaixam com a situação atual. E lembrando que o mundo tá passando por um momento muito difícil, né? No começo do ano a gente teve as ameaças de bomba entre o Kim Jong-un Kim Jong-un lá e o... fazendo mais mísseis mais nucleares. Pai do nosso amigo Ziquian. Faz finado Ziquian, que a gente não sabe o paradeiro dele. Hip. Nossa, será que o Ziquian tá bem, cara? Deve estar, mano. Lá, Eu mano, a espero que China sim. lá é o país mais safe atualmente, né? É o país mais safe. Viram isso que um membro da Central de Astrologia na China registrou um meteoro que tinha atingido o norte da China em outubro de 2019? Então, Caramba, tem isso, cara. né? É tipo vários acontecimentos Vários. que dá até o Covid-19. Mas eu acho que É uma reação em cadeia. é a reação em cadeia, bem lembrado. Começou por um morcego. Mas eu acho que isso vai passar e que é questão de tempo, é questão de muito tempo, na real, pra descobrirem uma cura, né, pro Vocês Covid, acham que não que vai isso ser vai durar o fácil. ano inteiro? Eu acho que sim. Eu acho que a gente não vai ter nem aula Até presencial. extinguir 100% é mais de um ano. E pra criação, A e gente não tem jogou como. Plague Inc na infância, né, cara? E não tem. E quem jogou Plague Inc também tá preparado pra tudo já. Sabe como é que a doença desenvolve, não precisa nem de faculdade pra isso. Pra quem não sabe, Plague Inc é um jogo pra celulares, que depois saiu pra computador também.
que você monta a sua própria bactéria, vírus, e você vai ter que dominar o mundo e matar a humanidade. Basicamente isso. Exatamente. Exterminar a raça humana. É basicamente isso, né? Os assuntos que a gente queria tratar, né? A gente falou sobre bastantes assuntos e chegou até agora, porque se a gente continuar falando, esse assunto vai render até mais de 1 hora de podcast. Isso porque a gente nem falou das teorias das As conspirações. conspiratórias, teorias conspiratórias é a parte... Nesse assunto perto dos meus amigos Eduardo e Sorriso. Olha, a conversa vai longe. Talvez pode ficar pro próximo capítulo. O que você acha, Eduardo? Quem sabe? Quem sabe de deixar pro próximo capítulo aí? Não sei. Mas é isso, rapaziada. A gente queria falar isso, né? Falar sobre pra vocês ficarem em casa, se cuidar, passar álcool em gel. Se for sair na rua, levar máscara e deixar a máscara na cabeça não, né? No rosto, lógico, né? E passar álcool em gel na mão e se cuidar. E é isso. Tem alguma coisa mais pra falar, Gordo? Eu queria agradecer por ter escutado nosso podcast. Se você escutou até aqui, você é foda. Você é Comenta um aí Deus. no vídeo. Comenta aí no Deixa vídeo. um se você like, escutou até aqui. compartilha, adiciona os favoritos. Exatamente. E você, Eduardo? Gostaria de falar alguma coisa? Ah, o O Eduardo... Eduardo é um cara de poucas palavras. em poucas palavras. Queria mandar um salve aí pra um amigo Agradecer chamado ao nosso Abusivo, amigo né? Matheus Amorim por ter feito a gravação, por ter nos Exatamente. ajudado. Um salve pra ele, um beijoca no Salve Abusivo. É nóis, mano. Então é isso, né, E- rapaziada? Fala aí, Beijão né? pra todos vocês que assistiram até aqui. Se vocês assistiram também, vocês também não têm o que fazer da vida, mas é bom se informar, né? Exatamente. Sempre E bom se fiquem em informar. casa, usem fast food, cuida dos animais de vocês. Posso te falar que meu fone tá muito escuro aqui. Ei, caramba. Mas é isso, rapaziada. Obrigado por ter assistido, pessoal. Um beijo. Até. Falou! Não, corta essa